Não há como negar que a gente insiste sim por um tempo, mas chega uma hora que somos tão maltratados que não tem como resistir aos assédios. Eu estou falando aos envolvidos trabalhistas raízes que nós temos no PDT. Aqueles que aplaudem o cargos Lupe e aqueles que, em nome de uma visão de centro-esquerda, estão no Ceará com o PT de humano, aquele que também está destruindo o Estado do Ceará, que foi reconstruído justamente pelo Ciro e tudo mais. Eu quero falar de muitas coisas aqui, muito sérias. Quero falar dessa possível saída do Ciro do PDT e o seu retorno ao PSDB. Sim, eu vou falar de muitas coisas, mas depois da vinheta. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo a este humilde canal. Antes de mais nada, peço que você já deixe o seu like, a sua inscrição também é muito importante, para que você, possa nos ajudar aqui, a promover um canal crítico, analítico. Se você gosta de um conteúdo que tem essa proposição, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. E eu quero se pedir que você me ajude a que a gente possa ampliar as visualizações aqui do canal cada vez mais. Então, peço o seu like, peço a sua inscrição se você ainda não é inscrita ou inscrito. Eu quero falar aqui sem delongas, eu quero aqui enrolar e dizer o seguinte para você aí do outro lado. Nós temos uma situação importante a ser dita. Quando eu saí do PDT, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui para que você entenda. Eu saí do PDT porque eu me senti saído do PDT. Eu não conseguia ficar mais ali. Porque aquela turba que ficava ali em volta, aquela turba de puxa-sacos e tudo mais, aquela turba conseguiu fazer com que eu saísse do partido. A falta de espaço político, a falta de diálogo, faz com que a gente tenha que sair do partido. E muita gente boa saiu do PDT. Meu amigo Lucas Almeida, por exemplo, saiu do PDT. Né? Gente de base e gente também, né, conhecida, né, a nível estadual e nacional dentro do partido. Por quê? Porque o PDT ele aceitou ser um puxadinho do PT, se autodestruiu, aceita com casca e tudo o Cargos Lupe e digo mais, aceita com casca e tudo esse governo do Eumano, que é um governo que está destruindo o Ceará. Governo do PT que está destruindo o Ceará. Tudo que o Ciro construiu com base, então há 30 anos, se construiu, está sendo destruído no Ceará. Inclusive a partir do seu grande mentor petista, o tal de Camilo Santana. Então, essas coisas todas são nojentas. E o Ciro aguentou calado muita coisa. Eu entendo a saída do Ciro. Aliás, eu acho que já demorou o Ciro de sair do partido. Mas se ele saiu, e vai sair, porque tudo que indica é que ele saia do partido, ele saiu porque chega uma hora que é insustentável ficar dentro de um partido que tem as aberrações que o PDT tem. Esta que é a grande realidade. Bom, dito isto, o Ciro, se vai sair para um outro partido,
Ele não vai ficar somente como um militante desse novo partido. Ele vai concorrer a alguma coisa. É claro que não se sabe se vai ser para presidente, para governador, ou para um cargo Senado, ou talvez para deputado federal. Acho difícil o Ciro ir para ser deputado, mas quem sabe? É um retorno, às vezes é bom, né, ali de repente, ele não tem uma boa experiência lá atrás, mas daqui a pouco, né, ele possa ter uma relevância no legislativo que possa, né, ajudá-lo a construir um projeto ainda nacional, a nível de prestações nacionais para um cargo majoritário, eu não sei. Mas acho que o Ciro tem todo o direito de sair do PDT de uma maneira com a cabeça erguida, porque o Ciro aguentou tudo. E digo mais, eu digo mais com muita tranquilidade. Eu digo para vocês o seguinte: é a vitória dos títulos trabalhistas raízes, dessa gente raiz do PDT, que é muito mais petista do que trabalhista, desta gente que tem uma estrela de vez em ter uma rosa no coração. Então, o Ciro tem que sair, porque não dá mais para ficar num partido que perdeu a sua essência. O PDT perdeu a sua essência. Agora, o PSDB, bom, o PSDB também perdeu a sua essência. Mas há uma diferença no PSDB para o PDT. O PSDB, talvez, pela sua necessidade de sobrevivência, talvez ele vai ter que mudar os rumos dele. E talvez seja uma grande oportunidade para o PSDB ter ali a figura do Ciro, que possa trazer alguma militância para esse partido e que ele possa dar uma sobrevida ao PSDB, que está, né, um pouco, tanto quanto acabrunhado. Acho, né, que o Ciro deveria ter saído antes, muito mais antes, porque se ele realmente tem uma pretensão partidária, eu acho que ele deveria ter construído isso há mais tempo. E poderia ter saído, por exemplo, ano passado. Mas, enfim, são situações que eu não sei, né, o que aconteceu de fato. Então não tenho eu como julgar também, né, a situação se eu não sei o todo. O que eu sei e o que eu percebo é que o PDT fez de tudo para que o Ciro saísse. E ele está fazendo isso. Ele está sendo exitoso. Mas isso talvez vai ser mais mais um passo para a extinção do partido. Porque se não tiver o Ciro Gomes lá dentro, os que ainda estão pelo Ciro vão sair. E, portanto, o partido tende a desaparecer. O PDT vai tender a desaparecer. Por quê? Porque hoje ele não é mais um partido trabalhista. Ele é um partido, né, que tem ali uma concepção de centro-esquerda, mas que é muito mais uma composição hoje para atender os anseios do lulupetismo do que, de fato, do trabalhismo histórico, que deveriam ser as suas bandeiras e não são. Então, é um sentimento de alegria de ver que o Ciro está se libertando disso tudo que aconteceu, desse mal que o PDT faz para as pessoas que querem debater política de forma séria hoje, mas ao mesmo tempo um misto de tristeza de ver que o partido se entrega cada vez mais a figuras como Carlos Lupe. O Carlos Lupe, que agora é presidente estadual do PDT de novo, de São Paulo, que concentra poder e destrói cada vez mais o partido. Isto é triste demais, mas a gente precisa dizer essas coisas. E se não temos como ficar lá dentro, nós podemos falar aqui fora, porque a gente tem esse direito. Eu já saí do PDT, saído exatamente pelos rumos que o PDT adotou. E eu entendo perfeitamente os motivos pelo qual o Ciro eventualmente saia e até almeje, já nessa saída, um novo ar, quem sabe, de tentar alguma coisa, seja como deputado ou como senador ou talvez como governador,
Não sei, mas o fato é que a saída do Ciro deve ser uma vitória que deve ser comemorada por todos aqueles que conspiram contra o trabalhismo, que se vestem como trabalhistas, mas que têm dentro de si não a chama da rosa do trabalhismo, mas a estrela do golpismo à esquerda, trotskista do petismo ou do lulopetismo. É isso que eu tenho para dizer.